Vamos iniciar o painel da Sala 9, cujo tema é Engenharia Mundial no Pós-Pandemia. Anunciamos a participação do senhor presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, engenheiro civil Joel Krieger, o senhor engenheiro civil Carlos Mineiro Aires, bastonário da Ordem dos Engenheiros de Portugal, o senhor engenheiro de Minas, Augusto Paulino de Almeida Neto, bastonário da Ordem dos Engenheiros de Angola, o senhor engenheiro agrônomo, Carlos Alberto Souza Monteiro, bastonário da Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde, e o senhor moderador do painel, o engenheiro eletricista Daniel Sobrinho, conselheiro federal, a quem passo a palavra de imediato, desejando ao senhor e aos painelistas um bom trabalho, senhor conselheiro. Boa tarde a todos. É uma honra estar moderando esse painel aqui com as maiores autoridades aqui dos países da língua portuguesa da engenharia, né? O nome do nosso painel é Engenharia Mundial no Pós-Pandemia, como o Belotti já falou, né? E eu vou fazer uma breve apresentação minha. Eu sou Daniel Sobrinho, como o Belotti falou. Eu sou conselheiro federal no segundo ano de mandato, pelo estado do Pará, na Amazônia, aqui do Brasil, e sou coordenador da Comissão de Articulação Institucional do Sistema Confecrea, que é justamente a comissão que cuida dos acordos, das cooperações técnicas internacionais. Dando prosseguimento, eu já vou passar em seguida a palavra para o presidente Joel Krieger, né? Eu vou fazer aqui uma breve leitura, embora ele dispense apresentações, né, presidente? Mas eu vou fazer uma breve para as pessoas que não conhecem, né? O presidente Joel Krieger é nascido em Curitiba, ele é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná em 85, é especialista em gestão técnica de meio urbano pelo convênio Université de Tecnologie de Compiègne, da França, e Pontífice Universidade Católica do Paraná, pela qual também é especialista em didática no ensino superior e mestre em educação, além de professor do curso de Engenharia Civil da Escola Politécnica da PUC, Paraná. Consultor na área de transportes, atuou como engenheiro na Prefeitura de Curitiba e foi secretário municipal de trânsito. No sistema Confecrea já foi conselheiro e presidente do CREA Paraná em 2 mandatos consecutivos, entre 2012 e 2017, e desde 2018, exerce a presidência do Confea. Eu, com muita honra, presidente, sou conselheiro no seu mandato aqui, tá? Então, passo a palavra para o senhor, para as suas considerações. Obrigado, conselheiro Daniel Sobrinho. Uma boa tarde a todos os nossos painelistas, uma boa tarde a todos os nossos semanistas que estão nos acompanhando pela Rede Mundial de Computadores. Saudar os nossos amigos bastonários, Carlos Monteiro, da Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde, muito boa tarde. Muito boa tarde ao nosso amigo bastonário Paulino Neto, também, da Ordem dos Engenheiros de Angola. E muito boa tarde ao nosso amigo pessoal, Carlos Mineiro Aires, bastonário da Ordem dos Engenheiros de Portugal. É um prazer imenso estar revendo os amigos, mesmo que de maneira virtual, né, e podermos estar debatendo aquilo que nós procuramos fazer no nosso dia a dia, que é trabalhar pela engenharia, né, a nível mundial. E também saudar o nosso amigo, conselheiro federal, Daniel Sobrinho. Eu que me sinto honrado, conselheiro Daniel Sobrinho, de ter um conselheiro do seu quilate no nosso plenário do Confea. Fico muito feliz, né, de podermos fazer a gestão juntos. O senhor que coordena a nossa Comissão de Articulação Institucional do Sistema, e todo o relacionamento internacional, ele passa, né, pela análise prévia da CAIS, né, da Comissão de Articulação Institucional. Então, muito boa tarde a todos os nossos debatedores, panelistas, né, e, como falei, a todos os nossos semanistas que estão nos acompanhando. Aqui, antes de falarmos da pandemia, da engenharia a nível mundial, só trazer para os nossos amigos de Cabo Verde, de Portugal, de Angola, essa nossa SOIA Connect é a primeira experiência que nós estamos fazendo totalmente remota. Nós estamos chegando a 12 mil participantes dessa SOIA Connect.
é um evento de um absoluto sucesso. E ela foi programada já dentro da linha, né, do pós-pandemia. Nós já tivemos 76 edições da nossa Semana Oficial da Engenharia, Agronomia e Geociências. Os senhores já tiveram, em outros momentos, a oportunidade de estar conosco presencialmente em alguma das nossas edições anteriores, né? E em 2020, nós tínhamos programado na cidade de Goiânia, onde é que nós estamos hoje, a nossa 77ª Semana Oficial. Com a pandemia, nós tivemos que cancelar a versão de 2020. E a versão de 2021 também teve que ser adiada, a versão presencial, né, por conta ainda das condições sanitárias aqui no Brasil. Mas, neste ano, nós já tivemos condições de realizar, então, de maneira remota. Então, essa Soiá Connect, que está se colocando como de grande sucesso, né, a nível nacional, a nível internacional. E nós estamos com uma estrutura aqui na cidade de Goiânia, estamos hoje aqui na sede, na realidade, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. Estamos com a estrutura do CONFEA, com a estrutura do CREA Goiás. Saúdo aqui o nosso presidente Lamartine, que é o presidente do CREA aqui do estado de Goiás, para que a gente possa realizar, né, uma pequena equipe presencial, realizar de maneira remota esse evento. Então, isso já é um reflexo, na realidade, do nosso painel, meu amigo Carlos Mineiro Aires. É a engenharia no pós-pandemia. Os nossos eventos, muitos deles estão sendo absolutamente virtuais, né, ou híbridos. E procurando falar um pouco da questão da engenharia no pós-pandemia, eu trago aqui alguns conceitos que eram anteriores, né, até essa questão da pandemia. Uma frase que eu gosto muito de utilizar, Mineiro Aires, numa reunião nossa aí, na sede da Ordem dos Engenheiros de Portugal, né, foi colocado com muita ênfase que a engenharia não tem fronteiras, né? A engenharia não tem fronteiras, não pode ter fronteiras, a ciência não pode ter fronteiras, porque é o conceito que nós estamos procurando utilizar com os nossos acordos de reciprocidade, os nossos acordos de mobilidade. Nós temos um acordo de grande sucesso com a Ordem dos Engenheiros de Portugal, que está em plena atividade, né, uma experiência de grande sucesso. Estamos na fase de finalização com a Ordem dos Engenheiros de Angola, Paulino. Nós já estamos praticamente prontos aí para assinar, da mesma forma com a Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde, nosso amigo Carlos Monteiro, né, atrasou um pouco por conta de pandemia, tramitação, e aí lógico que deu uma aguardada em todos esses processos. Mas é muito importante essa integração. Inclusive, na próxima semana, Carlos Monteiro, eu vou ter um almoço de trabalho aqui com o embaixador de Cabo Verde, aqui em Brasília, onde a gente vai tratar, entre outros temas, né, essa questão também da aproximação da engenharia com Cabo Verde, né? Então, está programado para a semana que vem essa audiência e almoço com o embaixador aqui em Brasília. Nessa linha da integração, nessa linha de que a engenharia, que a tecnologia não pode ter fronteiras, né, nós avançamos nessa questão da reciprocidade, avançamos muito na questão da integração dos países da comunidade de língua portuguesa, né, da CPLP. Acho que é importante essa integração. Foi criada a nossa federação, né, de ordens e conselhos, né, dentro da linha dos países de língua portuguesa. Isso um pouco anterior à própria questão da pandemia. E isso agora, trazendo para a pandemia, é muito mais do que necessário. Se essa engenharia que já não tinha fronteiras, se essa integração, se essa mobilidade, né, que nós estamos fazendo e que precisamos fazer a nível internacional, já era extremamente necessária quando nós não tínhamos a pandemia, agora mais do que nunca, né? Agora, com a pandemia, o mundo todo está sofrendo, os senhores devem acompanhar a situação do Brasil. Infelizmente, são números que nós não nos orgulhamos, mas são números muito difíceis, né, a nível nacional e a nível internacional. Nós temos aí praticamente 600 mil mortes diretas aí por conta
né, da pandemia. Nesse momento, ainda temos números muito elevados. Claro que é um país de 220 milhões de habitantes, com território imenso, então tem que ser feitas as análises com cautela, mas ainda nós permanecemos com um número de mortes bastante elevado aqui no nosso país. Avançamos bastante na vacinação aqui no nosso país. A primeira dose da vacina, nós já estamos aí com praticamente 65% da população vacinada. Da vacinação completa, as 2 doses, a imunização completa, nós já temos em torno de 35%, né, e avança fortemente dia após dia, né, a quantidade de vacinas que são produzidas no Brasil e que chegam dos Estados Unidos é bastante significativa, então nós estamos avançando bastante. Mas não retomamos ainda a plena normalidade, não. Né, nós ainda realizamos muitas ações de maneira remota, né? Dentro do nosso sistema, com FEA, CREA, Mútua, nós temos muitas unidades regionais que continuam 100% remoto o seu trabalho. Provavelmente muitas dessas unidades, desses CREAs, vão continuar trabalhando de maneira remota ainda por um bom tempo, né? Muitas reuniões, muitos eventos estão sendo feitos ou de maneira híbrida ou de maneira remota, né? Exemplo, essa nossa Soia Connect, que nós falamos agora no início, né? O evento que nós estamos fazendo esse painel. Então, dentro dessa linha, nós acreditamos que as mudanças serão muito significativas nas relações de trabalho, né? Isso vai ocorrer a nível mundial, nas relações pessoais também, né? Isso tem mudado de maneira significativa, né? Muitas atividades, muitos negócios, muitas instituições, elas irão desaparecer no pós-pandemia, já era pelo avanço tecnológico, mas elas perdem muito da sua razão de ser, e novas empresas, novos negócios, novas tecnologias, né, com certeza estarão surgindo. E o pano de fundo de tudo isso é a engenharia, né? O pano de fundo de tudo isso é a tecnologia, né? É cada vez mais tecnológico, um mundo cada vez mais virtual. E aí eu reforço, já para finalizar essa fala inicial, a necessidade de aprimorarmos os nossos mecanismos de cooperação internacional, sejam mecanismos bilaterais, como nós temos com a Ordem dos Engenheiros de Portugal, como vamos firmar com a Ordem dos Engenheiros de Angola e com a Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde, sejam mecanismos por grupos, podemos fazer na CPLP, ou organismos, ou cooperações que sejam multilaterais, né, com N países, e a mobilidade, com certeza, ela vem com muito mais força, né, até porque o trabalho, muitas vezes, será feito de maneira remota. Então, nós vamos ter, Paulino, os engenheiros de Angola fazendo trabalhos aqui no Brasil de maneira virtual. E, da mesma maneira, engenheiros do Brasil trabalhando, muitas vezes, com Cabo Verde, mas sem necessariamente estarem em Cabo Verde. Então, são novas realidades que nós vamos precisar enfrentar, né, novas condições que serão impostas e com uma mudança muito rápida. Então, dessa forma, eu paro por aqui essa fala inicial, conselheiro Daniel Sobrinho, para o senhor fazer a condução do trabalho, para a gente ouvir os nossos convidados de honra que estão aqui conosco, nossos amigos Carlos Monteiro, nosso Paulino Neto e Carlos Mineiro Aires, né? E termino dizendo que estou muito feliz de rever não só os amigos, mas os bastonários e as respectivas instituições que os senhores representam, que todas elas são muito importantes, né, para o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, muito importantes para o Brasil, e aí não só esta presidência, mas o conselheiro Daniel Sobrinho, todos os conselheiros federais que atuam na CAIS, no nosso plenário, sempre têm dado todo o apoio, né, e sempre têm trabalhado por essa união, por essa integração, para que a gente possa ter efetivamente essa mobilidade e aquilo que eu aprendi aí na Ordem dos Engenheiros de Portugal, Carlos Mineiro Aires, uma engenharia sem fronteiras, é isso que nós precisamos efetivamente ter a nível global, a nível mundial.
Obrigado e vamos estar acompanhando aí os debates e voltamos aí no momento oportuno. Abraço a todos. Obrigado, presidente Joel. Dando sequência aqui ao nosso painel, né? Eu vou passar logo em seguida a palavra para o bastonário Carlos Mineiro Aires, né? Aqui eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o bastonário na cimeira bilateral que nós tivemos ano passado, aliás, antes da pandemia, né? O senhor esteve aqui em Brasília com a gente. O bastonário Carlos Mineiro Aires, ele é português, ele graduou-se em Engenharia Civil pelo IST de Lisboa, com formação complementar em várias áreas, nomeadamente na área de recursos hídricos e infraestruturas sanitárias, além de presidente do Conselho Nacional das Ordens Profissionais de Portugal de 2020 a 2023. Ele também é membro do Conselho Econômico e Social, membro do Conselho Econômico e Social Europeu, 2020 a 2025, e presidente do World Council of Civil Engineers, de 2018 a 2021. Entre muitos outros cargos, foi presidente do Instituto da Água e do Metropolitano de Lisboa, e diversas empresas na área de distribuição de água e saneamento básico. Desenvolveu atividade liberal e foi sócio fundador de 2 empresas de serviços na área de engenharia. No período de 2010 a 2016, foi presidente do Conselho Diretivo da região Sul e atualmente exerce o 2º mandato como bastonário da Ordem dos Engenheiros de Portugal. Mais uma vez, bastonário, é um prazer tê-lo conosco, né? Eu peço que o senhor compartilhe a sua apresentação e, a princípio, vamos tentar fazer nos 20 minutos e eu vou avisando, quando faltar 5 minutos, eu aviso para o senhor. A palavra é sua. Muito bem, eu não tenho apresentação para fazer e vou falar diretamente. Eu queria começar por cumprimentar o nosso querido presidente do Confeia, o engenheiro civil Joel Kruger, um grande amigo de longa data, já levamos uns anos a trabalhar juntos e tem sido um prazer, efetivamente, esta proximidade entre a Ordem dos Engenheiros de Portugal e o sistema CREA Confeia. Nesse contexto, também cumprimento desde já o nosso moderador, o conselheiro federal Daniel Sobrinho, que já nos conhecíamos, e todos aqueles que também estão a assistir, porque efetivamente tem sido uma relação muito amistosa e muito boa eu julgo que é mútua para os dois lados. E aproveito, obviamente, para cumprimentar os meus queridos colegas da Ordem dos Engenheiros de Angola e de Cabo Verde, respectivamente o engenheiro Augusto Paulino Neto e o engenheiro Carlos Sousa Monteiro, com quem também temos acordos de cooperação a funcionarem. Ainda há pouco estivemos ligados com o Cabo Verde a fazer um curso de ética e de ontologia, onde ambos fomos oradores, e, portanto, para dizer-vos que é sempre um gosto estar a trabalhar assim como estamos a fazer. E, por fim, antes de passar à apresentação, queria felicitar a organização do SOEA. Eu já tive uma participação física num destes eventos em Belém do Pará. Eu confesso que para nós, e estou a falar para nós portugueses, para Angola e para Cabo Verde, a dimensão que atinge um evento destes, quando é presencial, é verdadeiramente impressionante, porque nós não conseguimos fazer nem de perto nem de longe eventos com uma dimensão dessas, nem juntar tantos engenheiros num evento. E, portanto, eu felicito a todos que estamos a fazer à mesma um grande SOEA. Desta vez não estamos juntos, mas há de faltar pouco para isso. Ora bem, eu vou tentar então passar à apresentação que ocorre no painel mundial no pós-pandemia e vou focar mais ou menos no que eu considero essencial. Eu estava de regresso de Macau e da China, onde eu tinha ido em final de fevereiro de 2020, tinha ido a Macau, depois dei um salto à China e até atravessei aquela maravilhosa ponte que liga Macau a Hong Kong e a Zhuhai, uma ponte enorme, uma ponte realmente fantástica, sem movimento, mas é muito grande. E quando cheguei a Lisboa, vi as primeiras notícias sobre esta pandemia, que tinha acontecido na cidade de Wuhan, e também as televisões passavam umas imagens da construção de hospitais de grande dimensão, em tempo recorde, e como se aquilo fosse um facto normal. E eu pensei para mim, ora bem, se a resposta aos primeiros casos de uma doença
é construir mega hospitais, é porque isto é complicado. E isso foi o primeiro sinal de que estávamos perante qualquer coisa de invulgar e cuja gravidade, obviamente, que a China se tinha apercebido do que estava a acontecer. Depois foi o que foi, a pandemia começou a espalhar-se com proporções alarmantes e aspectos medievais. Nós nunca nos tínhamos apercebido que era possível, durante o século XXI, ter uma pandemia com aspectos medievais, com tanta morte, com tantos óbitos e com um perigo de contágio que ainda hoje não conseguimos controlar. Também muitos anunciavam e falavam que isto um dia ia acontecer, mas não tínhamos capacidade para perspectivar quando, e a verdade é que aconteceu. E neste momento eu pessoalmente estou convencido que a Covid-19 irá tendencialmente desaparecer, mas ficará sempre endémica, tal como existem as gripes, existirá esta doença e naturalmente iremos ter uma vacina anual para nos protegermos disso no futuro. Mas a verdade é que tudo isto alterou as nossas vidas. Medo e apreensão, nomeadamente potenciada pelos mídias, pelas televisões, pelos jornais. Nós todos começámos a entrar um bocado naquele estado de o que é que está para acontecer, como é que vamos fazer isto. Depois veio o confinamento, o distanciamento social, a mudança de hábitos, a falta de proximidade física, que é isto que sentimos mais, a alteração de comportamentos. Não podíamos cumprimentar, não podíamos abraçar, tínhamos que usar asma. Os grandes impactos sociais e económicos que ocorreram, os novos desafios que surgiram e a mudança de paradigmas, sobretudo as tecnologias e a aceleração digital. Há um engenheiro português e angolano, aliás, que é o António Costa Silva, que publicou há pouco tempo, há um mês e tal, um livro que é Portugal e o Mundo numa Encruzilhada. Para além de ser uma pessoa extremamente inteligente e é o autor das linhas programáticas do plano de recuperação e resiliência que Portugal apresentou à Comissão Europeia para receber uns milhares de milhões bastante grandes para fazer face à pandemia, ele neste livro elenca muito bem o que é a visão do que aconteceu e das grandes alterações que o mundo teve. Em Portugal, o que é que aconteceu? O processo eu acho que foi bem conduzido pelo governo, não tenho opinião contrária a isso. Tivemos um enorme sucesso na campanha de vacinação, e já vou dar números. Tivemos um forte impacto na economia e no emprego, em particular nos sectores ligados ao turismo. Nós tínhamos um turismo grande e desapareceu o turismo. Uma crise social que, ainda que controlada, teve impactos. Houve mecanismos de apoio, mas não foram suficientes, de desemprego, layoff, a incerteza no futuro que ainda persiste. Houve empresas que foram afetadas e vimos o consumo e as exportações também afetadas. A capacidade da engenharia portuguesa para responder às necessidades foi um facto, bem como as profissões ligadas à saúde, e foi isso que nos permitiu, em parte, ultrapassar a questão. À data de ontem ou de anteontem, nós temos uma população, segundo o último censo, de 10.348.000, somos muito poucos, e neste momento temos 81% vacinados, tendo já sido iniciada a vacinação dos jovens, o que quer dizer que estamos nós, neste momento, segundo os indicadores, somos o país mais avançado em todo o mundo na vacinação. Nós tivemos até agora cerca de 18.000 óbitos, o que significa um morto por cada 578 portugueses, é muito. Um por cada 600 é muito para nós. Infectados foram 1 em cada 10 portugueses já, e, portanto, os casos ativos e os casos diários estão muito baixos. Estamos na casa de 1 milhar de casos diários e, portanto, digamos que as coisas até estão a correr razoavelmente bem dentro do possível.
Eu já falei aqui no papel fundamental que tiveram os profissionais da saúde e da engenharia. A engenharia nunca parou em Portugal. A economia, nesse aspecto, não foi afetada e os profissionais de saúde foram incansáveis, mesmo durante os períodos mais dramáticos que vivemos. E nós tínhamos imagens diárias do que sucedia aí no Brasil. Aliás, eu quero que saibam que o Brasil é um país que Portugal dá muita atenção, e em todas as notícias da TV, naqueles horários nobres, às 20h30, em todas elas há muita notícia sobre o Brasil e a situação no Brasil, e nós olhamos com muita atenção para isso. Portanto, a saúde e a engenharia a funcionar, o teletrabalho, que foi a chave e a solução, que veio para ficar, atenção, o incremento no comércio online, as pessoas passaram a comprar a partir de casa, para não irem aos espaços comerciais. Portanto, o comércio digital, transações digitais e até a moeda virtual, que está a fazer fortunas especulativas, isto foi uma consequência acelerada do Covid, da pandemia. Entretanto, houve uma redução grande do movimento de cidadãos, quer internamente no país, quer para o exterior. Tudo o que era navios de cruzeiros parou tudo, os aviões pararam nos aeroportos. Uma situação muito curiosa era que em Lisboa, por exemplo, eu tenho fotografias durante o confinamento em que nas avenidas mais movimentadas não havia um automóvel, não se via ninguém na rua. E, portanto, tudo aquilo era um aspecto de terror dramático. Entretanto, as pessoas também evitavam andar de táxi, andar no Uber, nos rodoviários urbanos, na ferrovia, etc. Tudo o que era juntar-se, as pessoas evitaram muito e, portanto, a redução de tráfego aéreo e, portanto, houve perdas de receitas e contratos ameaçados. Ora bem, solução pós-pandemia. E aqui volto a citar o que o nosso querido presidente Joel Krieger disse, que a engenharia não tem fronteiras. É que não tem nem pode ter fronteiras. Efetivamente, o trabalho em rede e em cooperação, como é o que estamos a fazer, quer nesta conferência, quer no que fazemos e no que trocamos diariamente, e a grande articulação que existe, vai cada vez ser mais necessária. Nós, hoje já era normal um profissional de engenharia estar a trabalhar a partir de qualquer lugar do mundo, sobretudo na área dos projetos e na área do que do que recorre a software, mas tudo isso vai ter uma grande aceleração e, portanto, isso vai ser perfeitamente possível qualquer engenheiro trabalhar em qualquer local do mundo a partir do seu posto habitual, e isto vai ter um grande incremento. Depois temos desafios grandes, a sustentabilidade e a equidade. Basta olhar para as metas climáticas e para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para nós percebermos o problema que temos entre as mãos e os problemas que temos para resolver no mundo. Porque isto também veio pôr uma questão muito dramática, que é as desigualdades que existem no mundo. As desigualdades que existem entre a Europa e a América do Norte, que se aproximam mais, mas também há desigualdades. Depois, tudo o que tem a ver entre os países mais avançados e os países menos avançados, onde eu incluo Portugal sem qualquer receio, porque Portugal é talvez o país mais rico entre os países pobres, o que é bom, mas não é um país rico entre os países ricos. Mas temos realmente um nível de vida e temos um desenvolvimento grande, mas nós temos que olhar para os outros países e estamos aqui com realidades diferentes, as realidades da África, da América do Sul, da América Central, da própria Ásia, e, portanto, tudo isto vai ter aqui, vai haver grandes conturbações mundiais, não tenho dúvidas nenhumas, na sequência do que foi a pandemia. Temos que repensar e dar um novo rumo às economias. Nós temos que ser mais solidários. Temos que canalizar financiamentos para investimentos que gerem valor acrescentado e bens transacionáveis, mas também temos que aproveitar as gerações novas, e que nós temos os jovens, para ganhar vantagens nas transições económicas que vão acontecer na economia,
nas transições energéticas e digitais. O mundo não vai ser o mesmo que foi, o mundo vai mudar completamente, nós não estamos numa mudança de época, nós estamos numa época nova já, nós mudamos e nem demos por isso. Temos que fazer uma aposta contínua na educação. Os países é fundamental apostar na educação. Universidades, centros de investigação, infraestruturas, recursos humanos de excelências. E aqueles países que têm recursos naturais terem noção da riqueza que têm, mas também terem noção de uma coisa muito importante, que é que esses recursos não são inesgotáveis. Esses recursos são finitos. Por exemplo, Portugal agora tem uma grande oportunidade com o lítio. O lítio e as terras raras, os outros minérios raros, são fundamentais para a transição digital e para a transição energética. Mas, por exemplo, em Portugal, eu acho até alguma graça, porque há movimentos contra a extração do lítio e esses movimentos utilizam, para convocar as manifestações, utilizam telemóveis e iPhones e Androids com baterias de lítio, deslocam-se em carros elétricos com baterias de lítio, mas depois são contra a exploração do lítio, desde que seja em Portugal. Se for no estrangeiro ou no país já não tem mal, porque pode ter telemóvel e pode ter carro elétrico. Mas isso é uma hipocrisia. Nós temos que perceber, se fazemos apostas para transições energéticas e para transições digitais, vamos precisar de minerais raros, como lítio, cobalto e outros secretários. Nós também temos que olhar para nossos países, acho eu, e em Portugal, sobretudo, nós tínhamos um grande plano de investimentos até 2030, foi feito antes do Covid, e temos que olhar para ele e ver efetivamente no que é que vale a pena investir. Porque a questão da arquitetura, a questão do desenho das coisas, nós hoje percebemos que os escritórios, os hospitais, as escolas, as universidades, o desenho de novas construções vai ter que ser repensado, porque isto pode voltar a acontecer. E nós temos que ter a maneira de compartimentar e de permitir que as coisas funcionem, porque elas não estavam feitas para funcionar em circunstâncias como estas. E, portanto, também vai ser necessário repensar o território. Nós cometemos grandes erros, porque normalmente os trabalhadores vão para longe dos locais de emprego. Isso obriga a movimentações pendulares de manhã num sentido, ao fim do dia de outro. Obriga a utilização do automóvel, transportes habitação social e normalização técnica da cidade. Transportes, eu estou a ouvir um som. Portanto, repensar o território e a proximidade da residência entre a residência e o emprego. Nós temos que planear a mobilidade, temos que repensar as empresas, teletrabalho e realização das efetivas necessidades de presenças ou à distância. Temos que pensar a nossa vida, os nossos comportamentos e temos também que ter uma nova cultura. Vamos ter uma realização tecnológica, que isso vai ser incontornável, mas tudo isto, este futuro novo, vai passar pela engenharia, pelos engenheiros. Os engenheiros vão ser sempre o motor e vão ser os veículos para a mudança e para a criação da riqueza. Isso não tínhamos dúvidas nenhumas. Toda a transformação vai passar pela engenharia. Temos também um paradigma novo da segurança. E não me refiro à cibersegurança, porque essa é óbvia, mas é a segurança da própria espécie humana e, sobretudo, da consciência que tomamos de como somos vulneráveis e frágeis perante estes acontecimentos. E são tudo questões que nós vamos ter que pensar nelas. A questão de olharmos para as alterações climáticas, as mudanças climáticas e para a sustentabilidade do nosso planeta. O nosso planeta não para de crescer, estamos a caminho dos 8 mil milhões, acho que dizem aí bilhões, de habitantes, e, portanto, que tem que ter cuidados e tem que ser alimentados. E o Brasil, enquanto grande país na área agroalimentar, é um país que tem que dar um grande contributo para o mundo na parte alimentar, já o dá hoje, obviamente, mas todos temos que olhar para estas questões novas que vamos ter aqui. Houve um grande impacto
geopolítico e económico. Eu digo que até a própria ordem internacional das desigualdades do mundo, como eu já disse, foram abaladas. Isto é um tsunami. Temos grandes impactos nos mercados e nas cadeias logísticas. Vejam o que está a acontecer com os microprocessadores. Neste momento é impossível ter logística suficiente para transportar e para produzir microprocessadores, sobretudo com o caso de estar concentrado em Taiwan, na Formosa, e que há, neste momento, começa a haver ali uma grande fricção com a China e etc. Nós, neste momento, também estamos perante um paradigma novo, porque, efetivamente, as cadeias logísticas e o tráfego marítimo e aéreo mundial também foram afetados e não há produção de que chegue. E perante isto, o que é que nós temos a fazer? Há uma questão que para mim foi óbvia. A ciência e a investigação, o conhecimento, foram um refúgio contra a incerteza. Se não fosse a ciência e a investigação, nós estaríamos muito mais frágeis e muito mais postos. Eu diria que o trabalho em rede e em cooperação foi o que permitiu criar vacinas e fazer a sua produção massiva. Nunca tinham sido feitas vacinas num prazo tão curto, que apesar disso, pareceu-nos muito longo. Há outras vacinas que estão há dezenas de anos, a malária, a própria AIDS, a SIDA, tanta vacina que estão a tentar encontrar soluções e que não tem sido possível encontrá-las. E neste caso, graças a um trabalho em cadeia, um trabalho em cooperação e com o apoio da ciência, nós conseguimos criar vacinas e as vacinas efetivamente estão a dar resultado, pelo menos em Portugal, há evidências de que o caso baixa, mesmo em caso de reinfecção, a gravidade de ser infectado é muito menor e, portanto, isso é. Também temos a par campanhas de descrédito. Em Portugal também as há os negacionistas, fazem apelos ao obscurantismo e, portanto, haverá sempre quem desconfie de tudo. Ainda há pessoas que dizem que isto não existe. Mas temos que ter confiança na ciência, na investigação e, sobretudo, no que aconteceu na aceleração da capacidade humana para dar resposta a tudo isto. Eu acho que vai haver forçosamente o tal reajustamento mundial, que vai obrigar a uma nova ordem económica e social. Nós vamos ter que, este recente caso do Afeganistão, também vamos aguardar para ver no que é que vai dar isto, porque é um país que, mal ou bem, reconquistou o poder, não tenho nada contra, o pior é que as atuações internacionais e o que pode surgir de lá não é propriamente tranquilo para o Ocidente e para quem está aliado de questões destas. Bastonária, eu vou pedir para o senhor tentar concluir em 5 minutos, tá bom? Não, mas eu vou acabar. E, portanto, no fundo, vamos ter uma nova ordem social, uma nova ordem económica, vamos ter paradigmas completamente novos, tudo vai ser baseado nas tecnologias e tudo vai ser baseado em novas questões, é que a engenharia e os engenheiros vão dar resposta. Até a própria construção civil, que será talvez aquela mais tática, vai ter, com certeza, desafios e soluções novas. Isto, ao fim e ao cabo, vai ser um salto novo na Revolução Industrial, que se iniciou no século XVIII, com a introdução das máquinas a substituírem os homens, e que na altura deu uma grande perturbação, porque era manual. Isto também vai passar. Os países e os cidadãos têm que estar atentos. Nós vamos ter que ter a obrigação de reciclar e de ensinar as pessoas a trabalhar em novas condições, as tais condições tecnológicas, mas também o que vamos ter pela frente do século XXI vai ser deslumbrante, com evoluções que nós esperamos, mas sobretudo aquelas que nós ainda nem sequer imaginamos. O que era ficção vai passar a realidade. A engenharia vai entrar por áreas e dispor de soluções que nós não conseguíamos imaginar. Isso já se vê na saúde e na resposta que
todos os meios de diagnósticos e todos os meios de apoio hospitalar, é tudo engenharia pura, mas engenharia de alto desenvolvimento e de concepção. E, portanto, nós temos aqui efetivamente, um futuro próximo e distante, muito diferente do que foi o passado, e temos que continuar a pensar como é que vamos coabitar e cooperar, que isso é que vai ser necessário, porque nós necessitamos de pensar o mundo como um só e não como um conjunto de interesses deslocalizados. Já vimos que isso é fundamental. E, portanto, só para acabar, só mesmo para acabar, vou dizer que nós temos aqui questões muito dinâmicas e tecnológicas, mas também estamos a falar de um mundo onde não há saneamento básico, não há habitação, ainda não há alimentos, não há condições de vida para a maior parte da população do mundo, e, portanto, temos aqui duas velocidades no mundo, ou três velocidades, digamos assim, e isso é preocupante. Olhem com atenção para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e vejamos, e aí estão as tarefas e a dimensão dos desafios que estão guardados para os engenheiros. E eu vou ser muito rápido. Erradicar a pobreza, acabar com a fome, alimentação, água e saneamento, energias renováveis e sustentáveis, inovação e infraestruturas, cidades sustentáveis, produção e consumo sustentáveis, combate às alterações climáticas, os oceanos, mares e recursos marinhos, que um dia destes vai ser o futuro da humanidade, quando nós esgotarmos o que temos em terra. E, portanto, todo este mundo é um mundo para a engenharia, um mundo para todas as especialidades de engenharia, mas também um mundo em que a sociedade muito espera dos engenheiros. Muito obrigado. Muito obrigado, bastonário Carlos, pelas belas palavras. Desculpe a indelicadeza de ter que controlar o tempo, né? Mas, infelizmente, a gente tem um tempo. Quando o painel é o segundo, a gente tem um tempinho a mais, mas a gente vai ter que encerrar às 16 horas. E dando prosseguimento, eu tenho o prazer de chamar o nosso amigo Augusto Paulino de Almeida Neto, que ele é nascido em Angola, é graduado em Engenharia de Minas pela Universidade Agostinho Neto, de Luanda, em Angola, possui especializações na área de tecnologia mineira pela Universidade Técnica de Estocolmo, em gestão pela Universidade Católica Portuguesa, de Luanda, MBA pela Universidade Politécnica de Madrid e contabilidade e finanças pela Universidade Católica de Luanda. Atualmente é professor associado da Faculdade de Engenharia da Universidade Agostinho Neto, em Luanda, tem atuado no governo da Angola e a iniciativa privada em diversos campos de diretivos e de consultoria. Na Ordem de Engenheiros da Angola, fui vice-presidente de 96 e 2017, e desde 2017 é bastonário da Ordem dos Advogados de Angola. Bastonário Augusto, é um prazer tê-lo conosco, né? Não sei se você vai compartilhar a apresentação, mas a partir de agora a palavra é sua e vamos tentar fazer em 20 minutos a sua apresentação. Ok. Obrigado, Daniel. Eu queria aproveitar para, em nome da Ordem dos Engenheiros de Angola, cumprimentar a todos os meus colegas do painel e, do presidente Joel, a quem agradeço as gentis palavras de boas-vindas e o convite que foi formulado, cumprimentar toda a audiência que tem. O senhor está com o microfone desligado, bastonária. Seu microfone está desligado. Pois é, agora não sei se me estão a ouvir. Ótimo. Eu vou partilhar convosco a minha apresentação.
Basicamente, eu irei dissertar por quatro aspectos que eu gostaria de partilhar convosco numa construção de ideias relativamente àquilo que tem sido o envolvimento da engenharia no combate à Covid-19. São passados quase 2 anos desde que tomamos contato com a pandemia. No entanto, permanecem ainda muitas incertezas. Mas, no meio de tantas incertezas, temos pelo menos uma certeza. Estamos perante um mundo em constantes mudanças, um mundo cheio de desafios e para os quais se exigem respostas rápidas e eficientes. As nossas economias continuam sendo seriamente afetadas pelas restrições impostas pela necessidade de controle e prevenção do contágio, mas nem sempre as respostas têm tido os efeitos esperados. As medidas restritivas adotadas por uma boa parte dos nossos países têm tido um impacto extraordinário na nossa maneira de encarar a vida, e aqui vale lembrar que tais medidas nem sempre têm sido consensuais. E esta ausência de consenso muitas vezes funciona como uma entrave na busca de soluções adequadas para o controle da pandemia. Entendemos que hoje, mais do que nunca, a responsabilidade de evitar o contágio e evitar o seu alastramento com consequências nefastas para as nossas vidas acaba sendo uma questão de atitude por parte de cada cidadão. No caso de Angola, a pandemia não podia ter vindo numa altura pior. Desde 2012, vivíamos a braços com uma crise fruto da queda drástica do preço do petróleo, o que levou o governo de Angola a apostar com mais seriedade na diversificação da sua economia. A pandemia veio agravar os efeitos da crise resultante da queda do preço do petróleo, caracterizados pelo aumento do desemprego, redução da produção interna, a paralisação das obras de construção de infraestruturas necessárias para a efetiva diversificação da economia, e mostrou-nos de forma dramática a fragilidade das nossas instituições e infraestruturas sanitárias. Como forma de prevenir e controlar o alastramento de casos no país, e a exemplo do que foi feito um pouco por todo o mundo, o governo angolano decretou a 21 de março de 2019 o primeiro estado de emergência por um período de 45 dias. Ao fim desse período, Angola registrava 43 casos positivos e 16 casos de transmissão local, o que obrigou à renovação do referido estado de emergência e mais tarde substituído pelo estado de calamidade pública. A situação, a 9 de setembro deste ano, registrava 49.628 casos positivos, 1.313 mortes, 44.444 recuperados e 3.827 ativos numa população de 30 milhões de habitantes. Hoje, a principal preocupação é de garantir o retorno gradual e com segurança das atividades econômicas. A pandemia e a fragilidade das instituições e infraestruturas sanitárias colocam os engenheiros angolanos perante um desafio ingente, um desafio à nossa capacidade de enfrentar a pandemia e, ao mesmo tempo, garantir a retoma das nossas vidas. A melhor resposta aos desafios do presente reside no aproveitamento do que temos de melhor em termos de conhecimento, e aqui, mais uma vez, a engenharia joga um papel crucial, pois ela está presente em praticamente todos os setores das nossas vidas. Os cenários destapados pela pandemia abrem uma janela de oportunidades para o relançamento da economia angolana e a construção de um mercado vibrante e que contribua, de facto, para o crescimento e desenvolvimento do nosso país. Se não, vejamos. Com o preço do petróleo em baixa, temos um sinal claro de que precisamos de passar a olhar mais para as alternativas e soluções internas. Recorrer cada vez mais à expertise de quem conhece e vive, de facto, a nossa realidade e deixar de importar soluções que nos são estranhas
e não resolvem os nossos problemas, soluções que muitas vezes, por serem simples copy-paste de outras realidades, não produzem os resultados esperados. Por outro lado, a exiguidade de recursos aconselha-nos a olhar mais para os materiais locais e colocar de lado, pelo menos por enquanto, os megas projetos, porque pensamos que devemos pensar grande sim, mas começar pequeno. Isto exige conhecimento do que existe para ser aproveitado, planificação e definição de estratégias claras a partir de políticas assertivas que tenham como centro a melhoria das condições de vida das populações, a exploração de fontes de energia limpas, exige uma aposta firme na criação e desenvolvimento de empresas que garantam a produção interna, empresas que sejam capazes de atender à demanda e gerar excedentes que possam substituir o petróleo no pacote das nossas exportações. Em tudo quanto acabamos de descrever, a engenharia joga um papel decisivo, um papel que passa por disponibilizar conhecimento e experiências transformadoras, influenciar mudanças de paradigma na educação, trabalhar para a inclusão digital, tornando a internet cada vez mais acessível a todos e encontrar os meios para que as populações possam beneficiar de energia e água potável, saneamento básico e habitações a custo que não sejam proibitivos. A Covid-19 mostra-nos que é hora de nos voltarmos para dentro, olhar para dentro, mas sem perder de vista a envolvente externa. Precisamos de estar atentos às mudanças e, enquanto engenheiros, estarmos preparados para um processo de desenvolvimento pessoal constante. Hoje, mais do que nunca, hoje, mais do que no passado, precisamos que a engenharia seja capaz de criar e propor soluções novas, soluções inovadoras e sustentadas. A nível individual, temos vindo a registrar mudanças substanciais de comportamentos, com maior atenção para os cuidados de higiene e saúde, maior equilíbrio entre a profissão e a família, e mudanças nas nossas consciências em relação ao trabalho. Aqui importa, como referia o nosso colega Mineiro Age, fazer uma referência especial ao teletrabalho, uma experiência que veio para ficar. O teletrabalho não deve ser confundido com levar o trabalho para casa. Ele é um processo que envolve a definição antecipada da entrega de resultados esperados para cada função, muito apoio e comunicação por parte das lideranças e, sobretudo, sem horários fixos. Um processo que acaba transferindo mais responsabilidade e autonomia para os liderados. E isto requer engenharia. Mas a massificação do uso da internet para o trabalho fora dos locais tradicionais de trabalho tornaram muitas empresas vulneráveis aos ataques cibernéticos. E aqui mais um desafio se abre à engenharia, e que se traduz na busca de soluções que permitam o exercício normal das suas atividades, não importando o local, mas com segurança. Ou seja, o que nós pensávamos vir a acontecer daqui a 10, 15 anos, acontece agora. Não mais como opção, mas como uma questão de sobrevivência. Uma nova realidade se abre agora, uma realidade onde muito do que era antes desejado, cobiçado e procurado passou a ser considerado supérfluo e, como tal, deixou de fazer parte da nossa lista de prioridades. Por outro lado, com o incremento do número de pessoas vacinadas e a massificação das testagens, começa-se a verificar um pouco por todo o mundo o aumento da circulação e relaxamento das restrições anteriormente impostas. Mas o risco de contaminação continua presente e aqui a nossa responsabilidade como cidadãos aumenta a cada dia para nos mantermos seguros e, ao mesmo tempo, garantirmos a segurança daqueles que nos rodeiam. A crise está longe do fim e o impacto da mesma sobre as diferentes economias far-se-ão sentir durante os anos que se seguirão. São tantas as incertezas num ambiente novo
dominado por um inimigo desconhecido que precisa de ser descodificado. E essa descodificação passa também por aprender com o que os outros vão fazendo um pouco por todo o mundo. Verificar e aprender com os erros dos outros e estar atento não só ao que fazem, mas também aos resultados alcançados. Façamos deste processo de descodificação da Covid-19 o normal das nossas vidas e reservemos o presencial para o estritamente necessário, contando que, às vezes, mais do que as palavras, a presença física, o olho no olho, derruba muros e constrói o que dificilmente são obtidos sem o calor humano. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Bastonário, pela sua excelente apresentação. Nós vamos dar prosseguimento ao nosso painel, passando agora a palavra o Bastonário de Cabo Verde, nosso amigo Carlos Alberto de Souza Monteiro, que é nascido na Ilha de Santiago, na República de Cabo Verde, é graduado em agronomia, com especialidade em proteção vegetal pela Universidade Agrícola Estatal da Rússia, no qual obteve o grau de Master em 1985. Tem mais de 30 anos de experiência acumulada em vários níveis do Ministério da Agricultura e Meio Ambiente. Participou enquanto técnico dirigente da orientação, análise e pareceres técnicos de estudos impactantes para o Ministério, programas e projetos agrícolas, desenvolvimento de bacias hidrográficas. Participou da análise de projetos de transformação de produção agrícola e fileiras, produtos agrícolas. Acumulou conhecimento e estabeleceu boas relações de trabalho com instituições nacionais de cooperação internacionais. Representou a sub-região africana no Conselho do Fundo Mundial para o Ambiente. Em Cabo Verde, desempenhou funções diversas no Ministério da Agricultura e Ambiente, delegado do Ministério, diretor de Extensão Rural, Direção Geral de Planejamento ao Centro de Gestão, diretor do Centro de Formação do Agrária, do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário, que é assessor do ministro. Adquiriu uma grande experiência no acompanhamento da execução de projetos de agricultura e de atividade de extensão rural, tendo beneficiado de curta formação e acompanhamento de atividades de campo-escola. Nos últimos anos, tem se dedicado ao acompanhamento de instalação de diversos parques solares de diversas potências, acoplado ao sistema de rega destinado aos períodos irrigados de agricultores da Ilha de Santiago de Santo Antão. É membro da ONG SOLME e da Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde, na qual, desde 2019, é o bastonário. Bastonário Carlos, é um prazer tê-lo conosco, a palavra é sua, né? E como eu falei para os outros também, vamos tentar fazer nos 20 minutos. Bom, antes de mais, boa tarde a todos. A minha intervenção, gostaria, antes de mais, de fazer um pequeno enquadramento de Cabo Verde. Neste painel é o único país arquipelágico e é considerado um país, um estado de desenvolvimento, um pequeno estado insular de desenvolvimento. Aqui no ecrã aparecem algumas informações gerais sobre Cabo Verde.
de 4.500 km² e a cerca de 570 km da costa africana. Em 2020 tinha 520.000 habitantes. Bom, também vale a pena agradecer ao presidente engenheiro Joel Cruden do convite de estar aqui representando a Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde, que é uma jovem organização e que estamos a trabalhar em representando todas as especialidades da engenharia em Cabo Verde. Gostaria de dizer que, um momento só, ao falar da engenharia pós-pandemia é também falar em simultâneo na manipulação genética, das alterações climáticas, da transição energética, segurança alimentar, nutricional, necessidades de formação e especialização de engenheiros, impactos na economia, nos demais setores da vida da população cabo-verdiana em particular, bem como com os demais países da nossa região africana. Esses eventos têm afetado de forma significativa, mas diferenciada em todos os países. O primeiro caso de pandemia em Cabo Verde foi registrado na Ilha da Boa Vista, que é uma ilha eminentemente turística, com muitos resorts. Por conseguinte, foi aí na Ilha da Boa Vista que foi detectado o primeiro caso, em março de 2020. Tratando-se depois de um caso importado e por causa de um turista de visita à ilha. Como resposta à pandemia, o governo de Cabo Verde declarou situação de contingência, está a aparecer aqui, declarou a situação de contingência em todo o território nacional, com reforço de medidas de saúde, medidas de saúde pública, com encerramento de espaços públicos, etc. E 28 de março foi declarado o estado de emergência. Aí foi o encerramento de todas as atividades públicas e privadas, ligações aéreas, interilhas de passageiros e outras medidas também consideradas apropriadas. O setor que mais ressentiu em Cabo Verde com a pandemia foi o turismo, que por sua vez impactou de forma séria os demais setores, nomeadamente a construção civil. Esse setor da construção civil contribui para o PIB de uma forma importante, com 10%, sendo ela que cria riquezas a partir da construção de hotéis, habitação própria, nacionais e residentes e de imigrantes, atividades de manutenção, de importação de matérias-primas, transportes, etc., e com particular ênfase nas Ilhas de Sal e na Boa Vista. Para além dos aspectos económicos diretos que as empresas de engenharia sofreram com a paragem das atividades, temos a realçar o desemprego provocado e, em certa medida, a destabilização dos agregados familiares face a um futuro incerto. Em finais de 2020, de agosto de 2021, agora, podemos constatar que 70% da população foi vacinada com a primeira dose. E constata-se, assim, pouco a pouco, que a vida económica e social está sendo retomada. Quais são as ameaças e oportunidades futuras do pós-Covid em Cabo Verde? Eu elenquei algumas que considerei significativas. Sim. Muitas incertezas pairam no ar, sobretudo em Cabo Verde, um pequeno país insular em desenvolvimento,
cuja economia depende do exterior e, em particular, do turismo dos combustíveis fósseis. Quais são estes desafios que nos interpelam na engenharia cabo-verdiana e no mundo em particular? A pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 pôs a nu a fraqueza da saúde pública, do sistema de saúde pública, e paira no ar as mutações genéticas causadas pelos vírus SARS-CoV-2 no corpo humano. Sabemos que, ultimamente, foram identificadas várias mutações genéticas e que vem alarmando todo o mundo, não é? E, por conseguinte, a diminuição da virulência do mesmo será uma tarefa a curto prazo. A retoma da economia nos próximos tempos obriga que as medidas sanitárias de distanciamento social, uso de máscaras, higiene individual sejam mantidas, mesmo em setores que normalmente a aproximação de pessoas não seja obrigatória, para que a cadeia de produção flua sempre sem interrupções, como é o caso da construção civil e das atividades agrícolas. A vacina, como produto de engenharia biológica, pode ser uma solução a curto prazo para a imunização do ser humano contra o vírus SARS-CoV-2 e suas mutações. A gestão dos resíduos domésticos e do turismo e hospitalar é uma atividade que exige um enorme esforço de engenharia, financeiro, técnico, social, por forma a encontrar soluções adequadas e duradouras. Neste tempo de pandemia, em cada ilha, o manuseio, a recolha de triagem e transporte de resíduos urbanos e hospitalares requerem uma atenção particular das autoridades camarárias e governamentais, dos operadores e da população em geral, devido ao alto risco da propagação de infecção do coronavírus. As alterações climáticas continuam a fazer sentir os seus efeitos nas ilhas cabo-verdianas, com secas cíclicas e enchentes, provocando ora fomes e mortes, ora destruição de terrenos agrícolas, perdas de fertilidade e da biodiversidade. Tendo em conta a localização dos espaços urbanos em Cabo Verde, a gestão das bacias hidrográficas é um desafio permanente. As atividades económicas e a concorrência agressiva entre países desenvolvidos deve dar lugar à cooperação e ao bilateralismo, visto que todos os países já sentiram os efeitos das alterações climáticas. Não são, pois, coisas que acontecem somente em países subdesenvolvidos longínquos. A escassez de água potável para o consumo humano e para a agricultura é um desafio que vem sendo resolvido paulatinamente com a construção de barragens, diversas obras hidráulicas, conservação de solos e, ultimamente, com a dessalinização de água do mar. A crescente demanda de água para as necessidades do setor turístico e o aumento da população são as razões da dessalinização de água. O custo da tecnologia de dessalinização, rede de distribuição e preço de água são questões prementes a resolver. Desafios outros se colocam na questão do abastecimento de água, passando pelo controle da qualidade, sua disponibilização, bem como um melhor planeamento e gestão das cidades. Cabo Verde depende do consumo de combustíveis fósseis para a satisfação das suas necessidades energéticas do país. O preço dos mesmos tem um impacto enorme nas famílias devido à sua importação e à oscilação regular dos preços junto dos produtores de petróleo e produtores de combustível. A transição energética é hoje um assunto em pauta em muitos países devido ao seu custo e poluição provocada pelos combustíveis fósseis. Em Cabo Verde, a instalação de torres eólicas, equipamentos solares nos furos de perímetros agrícolas, residência e parques solares de tamanho significativo para contribuir com a produção de energia, têm sido algumas iniciativas positivas que ocorreram no país.
Contudo, a produção de painéis solares não é de todo inócua para o ambiente, visto que a produção das suas componentes resulta da extração de minérios, terras raras, existentes em territórios do país menos desenvolvido, com a escavação e manipulação de materiais contaminadores para o ambiente. A digitalização na vida das populações tem sido feita pouco a pouco e constata-se que uma enorme franja da população cabo-verdiana usa diariamente o telemóvel e os computadores. Para além disso, constata-se que muitos serviços são realizados através dos bancos e caixas multibanco por um número considerável de pessoas em todas as ilhas. Esta adesão tem a ver, em grande parte, pela modernização da administração pública, do Estado, e pela necessidade de contactos com familiares imigrantes em todos os cantos do mundo e de transferência de recursos financeiros. Graças aos aplicativos de reuniões online em Cabo Verde, multiplicam-se os encontros de trabalho no setor público e privado, associações, projetos e realização de diversas formações, encurtando as distâncias e unindo as pessoas através do ecrã do computador, do tablet e do telemóvel. A produção agropecuária e segurança alimentar e nutricional continua no centro das prioridades no período pós-Covid. A produção nacional de carne, ovos, hortaliças, raízes e tubérculos e de frutas dá ao país algum grau de satisfação. Contudo, o crescimento da população, as dificuldades de transporte interilhas, a conservação dos produtos e a demanda crescente do turismo leva a que a dependência em termos de alimentos de primeira necessidade seja uma constante. O aumento da disponibilidade de água para a agricultura, através da desalinização de água salobra dos poços do mar, é de suma importância neste período de pós-Covid. Segurança e saúde no trabalho. As empresas que laboram, quer no exterior, quer no ambiente fechados, é um grande desafio. A construção civil em Cabo Verde irá retomar a sua dinâmica outra vez com investimento privado na construção de portos, hotéis e edifícios diversos. Planos de contingência deverão ser elaborados e respeitados por forma a garantir a segurança dos engenheiros, trabalhadores e clientes. A integração regional no quadro da Comunidade de Estados da África Ocidental e o reforço da cooperação entre os países que constituem a CPLP pode ser uma oportunidade nos próximos tempos que deve ser trabalhada com mais ênfase para que se crie um ambiente salutar para as empresas nacionais e facilitar a mobilidade dos engenheiros. Também não é de se excluir a cooperação com outras organizações internacionais, como a nível regional e internacional. Aqui eu quero realçar que iremos brevemente assinar um protocolo com Portugal, atualizar o protocolo com Portugal, e está, como foi referido aqui anteriormente, estamos em vias de assinar o mesmo protocolo do tipo com Angola e com o Brasil. A formação contínua dos engenheiros em vários domínios é também uma prioridade neste período de pós-Covid. A concentração de um número significativo de especialidades de engenharia e um número reduzido de outras no mercado deve interpelar as universidades e o governo por forma a refletir melhor e a coordenar a produção de licenciados e a diversificação de especialidades. Caros colegas, caros bastonários e presidentes aqui presentes, agradeço a atenção que dispensaram em me ouvir e muito obrigado. Muito obrigado, bastonário Carlos Cumpriu Monteiro. o tempo. Foi tranquilo, sobrou tempo, senhor, se precisar. É bom que sobra mais tempo para os nossos debates aqui, né? Bem, então eu vou passar agora a palavra, novamente, ao nosso presidente Joel Krieger, né, para a sua segunda intervenção. Eu teria alguns comentários depois dele para fazer, e depois a gente franqueia a palavra normalmente para cada um
queira se pronunciar novamente. Presidente Joel, a palavra está com o senhor. Obrigado, conselheiro Daniel Sobrinho. Novamente, agradecer aí as explanações que foram feitas, muito interessante os conceitos, né? As preocupações que foram colocadas. Eu fiz aqui algumas breves anotações para a gente comentar de temas que estão relacionados diretamente à nossa atividade profissional, mas que impacta, obviamente, em toda a sociedade. O que os três panelistas colocaram, e que chama muito a atenção, né, e que a engenharia está envolvida diretamente, é a questão da água, a necessidade da água, abastecimento de água, que vai ser um dos grandes temas aí nas próximas décadas, que nós vamos ter muitos problemas relacionados a essa questão da água, e falando como o Brasil aqui, é um paradoxo, né, que nós temos um país com uma rede de rios e com uma hidrografia tão rica e tão completa como o Brasil, e nós estamos vivendo uma crise hídrica sem precedentes na nossa história, né, com as nossas usinas, e aí vou deixar depois para o conselheiro Daniel Sobrinho, que é especialista na área de energia, tendo muito problema de energia aqui no Brasil, né, com usinas hidrelétricas. O nosso modelo é muito baseado na questão da água, na geração de energia, e estamos passando por grandes dificuldades. O outro tema que eu quero destacar é a questão das mudanças climáticas, né, e que no Brasil nós já sentimos também fortemente, muitas regiões, inclusive algumas regiões ambientais delicadas, alguns paraísos ambientais delicados, como a região do Pantanal, né, aqui no Brasil nós já sofremos, e como consequência natural, a seca de muitos lugares, que historicamente não existia problema de água, e os incêndios na sequência disso, que gera um grande problema fora da normalidade, digamos assim, fora daquilo que ocorria numa série histórica mais longa. Então, isso tem se agravado muito, e essa questão de mudança climática também é um tema que a gente vai precisar debater e muito, e as soluções vão passar pelas nossas mãos, né, da engenharia, né, da engenharia agronômica, das geociências aí a nível internacional. A questão da energia, conselheiro Daniel Sobrinho, eu vou deixar para o senhor falar um pouco sobre a questão energética a nível de Brasil, que o senhor é especialista nessa área, inclusive na energia solar, então vamos deixar aí para o conselheiro Daniel Sobrinho fazer um pouco das ponderações. E nós vivemos aqui no Brasil, Paulino, uma situação assim interessante, porque nós temos um desabastecimento, né, de produtos na área de construção. Então, hoje, a questão da própria energia, que nós já temos uma energia cara, e com um crescimento mínimo dos próximos anos, nós vamos ter um desabastecimento. Materiais de construção, cimento, aço, que nós produzimos muito, mas o mercado está extremamente aquecido, e há um desabastecimento hoje, né, em vários segmentos aqui no Brasil, não sei como é que passa em outros países, né, a nossa indústria está produzindo, né, mas há um crescimento muito grande de algumas áreas econômicas aqui no Brasil, o que gera esse desabastecimento, né, em algumas áreas. Aquele paradoxo citado também pelo Carlos Mineiro Aires, que quando a gente olha o Brasil, e dá para olhar o mundo também dessa forma, nós temos dois Brasil, né? Nós temos um Brasil desenvolvido, um Brasil rico, um Brasil tecnológico, um Brasil muito bonito, de primeiro mundo. E a gente tem um Brasil que as pessoas morrem ainda por falta de saneamento. Então, são situações assim paradoxais, né, que expõem a desigualdade da sociedade dentro do Brasil, né, e que a gente sabe que em outras regiões também aqui do planeta nós temos essa dificuldade. Nós temos regiões extremamente desenvolvidas e regiões que têm muita carência, né? E observamos até com a questão do Covid, nós estamos aqui no painel conectados com a questão da pandemia, né, fazendo um pouco de brincadeira aqui, o vírus ele foi muito democrático, né? Ele não escolheu ninguém, ele
permeou por todos os países e mostrou que nós temos que ter uma união mundial, nós temos que ter uma integração, porque quando surge uma situação como essa, não adianta nenhum país querer se isolar, porque ele vai ser impactado, tanto com a questão sanitária, com a questão de saúde, em algum momento que se consegue retardar, às vezes, um pouco esse impacto, mas também as condições econômicas, as condições sociais, elas vão ser impactadas. Então, essa questão da desigualdade mundial é um problema também que nós precisamos enfrentar, e para resolver a desigualdade, novamente, passa por nós, porque nós precisamos gerar riqueza, e a engenharia que vai contribuir para essa questão de redução dessa desigualdade, que é o grande desafio que nós temos no caso do Brasil. A gente tem, como disse, 2 Brasil dentro de um mesmo território. Nós temos um Brasil extremamente desenvolvido e um Brasil muito pobre, também com muita dificuldade. E algumas palavras que ecoam, assim, para finalizar essa minha segunda intervenção, que nós precisamos continuar trabalhando com a questão da cooperação internacional, isso é fundamental, questão da mobilidade dentro da engenharia, nós precisamos avançar, principalmente nos nossos países da comunidade de língua portuguesa, da CPLP, nós temos que avançar muito nessa questão do mundo virtual, porque esse mundo vai ter muitas questões, muitas das nossas reuniões presenciais, elas serão híbridas ou serão remotas, isso também tem muitas vantagens, porque democratiza essa participação a nível internacional, e as cooperações multilaterais, eu acho que elas são fundamentais. Nós estamos bastante ansiosos, por exemplo, para que o Mercosul feche o acordo de cooperação com a União Europeia, isso está bem avançado, pelo menos aqui no nível de Brasil, e dentro da engenharia, nós tivemos agora, nesses últimos 3 meses, uma série de reuniões com os ministérios de Relações Exteriores dos 4 países, com a chancelaria dos 4 países, e fechamos o acordo de integração da engenharia, da mobilidade profissional no âmbito do Mercosul, agora aguardando só a validação pelos chefes de governo dos 4 países, uma próxima reunião de presidentes, que em breve vai ocorrer. Sendo validado, essa integração será implementada. E isso é um passo importante para a integração com a União Europeia, também na questão da engenharia como um todo. Então, essa questão da cooperação, da integração internacional, da mobilidade, ela é muito forte. Então, deixo essa mensagem final aqui, não sei se vou ter oportunidade de falar de novo pelo nosso tempo, que nós vamos continuar trabalhando para integrar com a Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde, com a Ordem dos Engenheiros de Angola, fortalecer os laços com a Ordem dos Engenheiros de Portugal, que já estamos com o nosso termo de cooperação em plena vigência, e principalmente na comunidade de países de língua portuguesa. Nós vamos avançar muito rapidamente, esse é o interesse do Confea, está no nosso planejamento estratégico internacional. Tenho certeza que a CAIS, que acompanha esse trabalho aí com a coordenação do conselheiro Daniel Sobrinho, vai nos dar todo o apoio para que a gente possa rapidamente melhorar essas nossas relações, e aí os profissionais e as empresas possam ter maior tranquilidade para trabalhar nessa nova realidade, um novo cenário internacional. Eu diria, conselheiro Daniel Sobrinho, se o senhor puder falar um pouco sobre energia aqui a nível de Brasil, o senhor que é especialista da área, ficaria bacana aqui também no painel. Obrigado por enquanto. Obrigado pelas palavras, presidente Joel. Eu também fiz algumas anotações com o senhor fez, eu vi que todos eles comentaram realmente a questão de energia, principalmente a questão da energia renovável nos países. O baixonário Carlos Mineiro comentou sobre a questão do lítio, e a gente vê uma evolução muito grande, eu acho, a nível mundial, dessa questão não só da geração de energia renovável, mas a questão também de armazenamento de energia, que é uma coisa que é fundamental aí para todos nós, somente nesses momentos de crise que os países estão vivendo, até por questão da pandemia. Eu vi também que o nosso amigo Carlos Monteiro também atua com energia solar,
eu vi no seu currículo aí. Eu também tenho atuado nisso há quase 5 anos aqui no Brasil. Eu faço parte, eu sou membro aqui da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. E como o presidente Joel comentou, nós estamos vivendo um momento muito delicado aqui no Brasil. O Brasil hoje, a matriz energética está muito voltada para a questão de hidrelétrica, até por causa dos grandes rios que nós temos no Brasil, somente na Amazônia, onde eu vivo, né? E nós estamos vivendo uma crise gravíssima. Então, em contrapartida, a nossa agência de energia, que regula a energia elétrica do Brasil, estava criando uma mudança numa resolução que estaria taxando a energia, da geração distribuída de energia, principalmente a energia solar aqui no Brasil, meio que dificultando, né, o aumento desse tipo de energia limpa. E vários segmentos aí, inclusive a própria AB Solar, isso, o nosso CONFER, através do nosso presidente Joel, deu todo o apoio nessa questão, pelo CONFER. Todos os presidentes dos CREAs regionais estão no manifesto de apoio, né? E recentemente foi votado na Câmara um projeto de lei que é o marco legal da geração distribuída, né? Que vai fazer esse tipo de energia aumentar bastante, né? E atingiu, hoje aqui no Brasil, a parte de energia solar, ela está atingindo apenas 0,6% dos clientes do Brasil. Tem muito para evoluir ainda, né? E falando agora um pouco da pandemia em relação à energia, o que a gente observa, não sei, Carlos Monteiro, se acontecesse na Angola, que você que atua mais na região, no setor, né? E também os bastonários Carlos Mineiro e Paulino, eu não sei se nos países houve aumento dessa demanda de energia renovável. Aqui no Brasil houve bastante, até uma surpresa, né? Foi um dos vetores da retomada de crescimento do Brasil. E eu associo isso, primeiro, como o presidente Joel comentou, a energia do Brasil é muito cara. Podemos dizer, presidente, que é uma das mais caras do mundo, né? E durante a pandemia, a gente percebe que as pessoas ficaram mais em casa, né? Gostaram de ficar em casa, né? Eu digo assim, pelo menos vão sair menos, né? Acho que por muito tempo, né? E com isso houve o aumento do consumo de energia, na residência principalmente. E com isso nós estamos aqui no Brasil, até por conta dessa questão da crise hídrica, aqui no Brasil trabalha-se com usinas térmicas que entram nesse momento de escassez de energia hidrelétrica, no caso, né? E foi implantado aqui há alguns anos a questão das bandeiras tarifárias. Essas bandeiras fazem aumentar a energia. Pra você ter uma ideia, uma bandeira tarifária hoje chegou na bandeira máxima, que está cerca de R$13, chegaria em torno de uns $2, vamos dizer assim, um pouco, né? A cada 100 kWh consumido, né? Então, isso está fazendo um aumento considerável de procura por energias renováveis aqui no Brasil. A eólica já está bem implantada na parte de grandes usinas, mas a solar, mais a nível residencial e comercial, está avançando bastante, né? Está tendo até um momento até de uma certa escassez de equipamentos para cá, né? Até por conta desse recente projeto de lei que foi votado, que ele dá garantia das regras atuais. O que é a regra atual aqui no Brasil? A cada 100 kWh, a cada 1 kWh injetado na rede, né, a pessoa se quita de 1 para 1, se quita de 1 kWh também, né? Daqui a um ano, a 18 meses, vai existir alguma taxação em relação a isso, a ser discutida pelo governo e pelas associações. Então, por conta disso, como a lei diz que quem fizer antes dessa mudança, ou até um ano depois da promulgação da lei, vai manter a regra atual, essa demanda aumentou bastante. Não só a energia solar, presidente Joel, como o senhor comentou, anotei também aqui, o senhor sabe que eu atuo também na Câmara Brasileira da Indústria da Construção, na Comissão de Meio Ambiente, os insumos que o senhor falou, né? Aço e cimento, principalmente, né?
Estão com valores abusivos, inclusive, né? E todos os sindicatos da indústria da construção do Brasil, junto com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, estão atuando nisso aí, certo? Então, essas eram as minhas palavras, presidente. Eu queria questionar a todos o nosso bastonário Carlos Mineiro Aires, ao bastonário Paulino Neto e Carlos Monteiro, se deseja uma segunda intervenção, né? E a palavra estaria franqueada, primeiramente para o bastonário Carlos Mineiro de Portugal. Muito rapidamente, muito obrigado, Sr. Conselheiro, por me dar a palavra. A questão da energia é uma questão muito interessante, porque, como disse bem, nós temos um problema ainda, que é o do armazenamento. Nós, em Portugal, a eólica e a solar está fortemente implantada, mas dá resposta instantânea, porque o armazenamento é mais complicado. Mas em Portugal aconteceu uma coisa, eu estava até aqui à procura, e eu vou dizer, a par dos materiais de construção, estou a falar do aço, estou a falar de materiais importados, que subiram 40%, e não há. A demanda é maior do que a oferta, né? Nós temos aqui um problema, é que neste momento a energia, aqui em Portugal, há o mercado ibérico, que é o mercado com Espanha, que neste momento o megawatt-hora está a 150 euros, coisa nunca vista. O governo está fazendo um esforço para manter os preços junto dos consumidores e em valores aceitáveis, mas vai ter que haver aumentos. Isso é óbvio que isso põe em causa duas coisas: põe em causa a indústria e põe em causa a agricultura. Neste momento, Portugal, tal como foi dito, as nossas tarifas de eletricidade, não sendo as mais caras do mundo nem da Europa, são caras, sobretudo se tivermos em conta, não estou a falar na atividade industrial, mas no consumo individual, face aos salários. A energia é efetivamente cara. Mas temos aqui um problema grave, que é a subida que está a haver no mercado ibérico, sobretudo por causa da produção de energia a partir de gás. Há muitas centrais de ciclo combinado que é o gás. Porque as centrais a carvão e as centrais termoelétricas que havia estão sendo encerradas por causa das emissões de gases com efeitos de estufa. Estamos aqui num período, como eu dizia há bocado, isto é uma transição em que tudo está mudando, não é? E o futuro não tem dúvida nenhuma qual vai ser. Vai passar pelo solar, pela eólica, vai passar, obviamente, pela continuação da hídrica, que a hídrica é o grande garante para o armazenamento de energia. Em Portugal vai também ser iniciado projetos na área do hidrogênio, da produção do hidrogênio, porque o hidrogênio é um combustível armazenável, em circunstâncias especiais e com custos especiais, mas é um combustível armazenável e as tecnologias vão evoluir. E, portanto, estamos aqui também com um paradigma energético novo. Agora, também é verdade, não vamos conseguir fazer um futuro novo sem energia. O futuro, as tecnologias e os desenvolvimentos tecnológicos cada vez vão exigir mais energia, apesar das grandes apostas que estão a ser feitas na eficiência energética. Os edifícios, na forma do consumo, tudo isso, com uma série de medidas a nível da União Europeia e de obrigações e diretivas, mas vamos ver como é que as coisas correm. Agora, não tenho dúvida nenhuma em partilhar a ideia de que há duas questões aqui que são fundamentais para o futuro. Uma são os recursos hídricos e a escassez ou não da água, que isso é fulcral, e o outro é efetivamente a energia e a sua forma de produção e armazenamento. Muito obrigado, bastonário. Eu queria passar a palavra para a segunda intervenção do bastonário Paulino Neto. Obrigado, Daniel.
no que tange à energia, olhando para Angola, nós estamos muito longe de esgotar a nossa capacidade de produção em termos de energia hídrica. O nosso maior problema prende-se com a distribuição. Temos problemas sérios na distribuição de energia e isso leva-nos a que a maior parte do nosso tecido econômico funcione com energias alternativas, normalmente com recursos ao gás e ao diesel. E isso, de certa forma, tem um impacto significativo naquilo que é a nossa competitividade em termos empresariais. Portanto, não é possível sermos competitivos quando, para produzir, temos que fazer recurso a geradores e a água distribuídas por cisternas. Portanto, nós temos problemas sérios aqui, na distribuição tanto da energia, e também na distribuição da água. Portanto, mas em termos de produção, nós estamos perfeitamente confortáveis quando comparamos aquilo que é a nossa demanda de energia e aquilo que nós produzimos hoje. Podemos até dizer que neste momento aquilo que nós produzimos hoje excede de longe aquilo que são as nossas necessidades energéticas. O problema está de facto na distribuição. Saltando um pouco para aquilo que é ainda a Covid. A Covid trouxe-nos aqui portanto, algumas oportunidades que têm que ser realçadas e acredito que, se bem exploradas, poderemos ter aqui um cenário que pode, de certa forma, conduzir a uma maior competitividade das nossas empresas. Se nós olharmos para aquilo que são os custos de algumas empresas, o termos levado os trabalhadores para casa e fazer o trabalho em casa reduziu significativamente custos em termos de consumo de papel, café, água, energia e o mais interessante, acabamos por descobrir novos talentos. Trabalhadores que passavam praticamente despercebidos quando produzindo no local de trabalho, trabalhadores que eram quase que invisíveis, revelaram-se talentosos ao produzirem fora do local de trabalho. São pessoas que revelaram-se extremamente eficientes quando não são controlados, quando não têm horários fixos e têm estado a trazer resultados significativos para aquilo que portanto, para as empresas. Portanto, acho que esse é um aspecto que tem de ser bem equacionado e explorado no sentido de aumentar a competitividade das empresas. Mas, por um lado, há essa descoberta de talentos, por outro lado, também há a parte mais negativa do processo. Descobrimos que, de facto, há trabalhadores que podem ser perfeitamente dispensados. Trabalhadores que, pela atitude que têm com o trabalho, a pandemia, tanto trouxe ao de cima que há trabalhadores que, de facto, podem ser dispensados pela atitude que têm perante o trabalho. Isso levou a que as empresas investissem muito em termos de digitalização para atingir novos mercados e, sobretudo, para ter acesso à tecnologia e ao know-how estrangeiro a custos muito mais baixos. Muito obrigado, bastonário Paulino. Eu passo a palavra agora para o bastonário Carlos Monteiro para a sua segunda intervenção. Muito obrigado. Cabo Verde tem um sério problema de obtenção de água para o consumo e para produção de alimentos, para a rega. E tem um outro problema maior também, que é o problema de combustíveis, de energia. Água, porque estamos rodeados de água, do mar, mas temos carências sérias de água. A água para a rega, ela é obtida pelos furos. Nós não temos cursos de água durante todo o ano. Eles são limitados no tempo. Então, para satisfazer essa necessidade, temos que fazer uso agora da dessalinização. E como os combustíveis são importados,
o problema está no custo da energia. Então, temos problema sério de energia e de obtenção de água para o consumo. A energia eólica, a energia solar tem sido uma alternativa para reduzir os custos de produção de água para a agricultura. Muito obrigado. Obrigado, bastonário. Antes de encerrar, eu queria passar a palavra mais uma vez para o presidente Joel, né, para a sua saudação final aos nossos participantes, para em seguida eu fazer o encerramento do painel. Presidente Joel, a palavra é sua. Obrigado, conselheiro Daniel Sobrinho. Então, agradecer aqui os nossos amigos, bastonários, bastonário Paulino Neto, da Ordem dos Engenheiros de Angola, bastonário Carlos Monteiro, da Ordem dos Engenheiros de Cabo Verde, bastonário Carlos Mineiro Aires, da Ordem dos Engenheiros de Portugal. 3 entidades que nós temos um carinho muito grande, uma amizade muito grande, não só pessoal como institucional. Em breve nós estaremos assinando os nossos termos de reciprocidade com Angola e com Cabo Verde, para que a gente possa avançar nessa questão de mobilidade. E vamos continuar juntos discutindo temas de interesse, né, das sociedades que nós vivemos, temas de interesse das nossas profissões, para que a gente possa avançar. Esperamos que em breve a gente possa ter reencontros presenciais, que não seja só virtual, porque as saudades de dar um abraço presencial nos amigos é grande, né? E se Deus quiser, em breve, nós teremos aí alguns encontros presenciais e que poderemos nos reencontrar. Então, agradeço a participação de todos, reitero em nome do nosso Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, como o nosso amigo Carlos Mineiro Aires colocou, quando a gente fala de Brasil, os números sempre são grandes, né? Quando a gente faz um evento presencial como a SOEA, são em torno de 4.000 participantes. Quando a gente faz um evento virtual, são 12.000, né? E quando a gente fala nos nossos afiliados, são 1 milhão de profissionais que nós temos registrados e 250.000 empresas profissionais. Então, os números são gigantescos para um país que tem dimensão continental, né? Mas também esse é o lado bom, o lado da dificuldade, que os problemas são proporcionais, né, a esses números também. Agradeço aí a presteza, o carinho, a amizade e a disponibilidade de estar aqui conosco. Com certeza avançamos mais um pouco na questão da integração internacional, na questão da mobilidade e na questão da aproximação, né, das nossas instituições, e principalmente para que a gente possa manter sempre acesa a chama de uma engenharia sem fronteiras, né? Uma engenharia sem fronteiras significa avançarmos na cooperação, na integração e na amizade internacional. Obrigado a todos, e conselheiro Daniel Sobrinho, devolvo aí para a condução dos trabalhos para o nosso encerramento do painel. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Bem, caminhando aqui para o encerramento, né, primeiro dizer a honra que foi estar conduzindo esse painel, né, ao lado de 4 autoridades, das maiores autoridades, né, da engenharia em 4 países da língua portuguesa, de 3 continentes diferentes, né, presidente? Muito honrado com esse momento. Dizer que esse momento, para mim, vai ser histórico na minha carreira profissional, né, ter participado desse painel. Agradecer os internautas também pela companhia. Eu recebi várias mensagens no chat aqui, presidente. Nós temos pessoas de diversos estados do Brasil, inclusive pessoas do exterior participando desse painel com a gente aqui, tá bom? Mas muito obrigado a todos, né? E vamos dar por encerrado o painel. Um abraço fraterno, como o presidente falou, presidente. Por enquanto virtual, né? Esperamos que em breve a gente possa dar esse abraço aqui, todos aqui, de forma presencial também, tá bom? Muito obrigado a todos. Daniel, com a permissão do Joel,
Eu queria apenas reiterar aqui o nosso convite para o nosso 4º congresso, que terá lugar em novembro, no dia 18 e 19, no Intercontinental Miramar Hotel. O congresso será híbrido, para aqueles que se puderem deslocar a Angola, serão muito bem-vindos e nós desejamos que possam, de facto, estar presentes para o desejado abraço. Para aqueles que não puderem, nós teremos também o evento de forma... Obrigado, espero ver-vos em breve, em novembro. Deus quiser. Obrigado, Bastonário. Um abraço a todos. Obrigado a Sucesso. todos. Obrigado Sucesso a todos. Abraço. Sucesso aí. Obrigado a todos.